Muitas vezes os animais comem coisas inusitadas que não são comida, e se você pensa que já viu de tudo, espere até ver essas 15 coisas mais estranhas encontradas dentro de animais pelo mundo. Número 15. Tartaruga cheia de moedas. O que consumimos nem sempre é aquilo que deveria ser. Em 2017, uma triste história envolveu uma tartaruga marinha tailandesa de 25 anos chamada Zinco. Esta tartaruga verde passou por uma operação de 7 horas de duração para remover 5 quilos de moedas que ela havia confundido com comida. Um total de 915 moedas foram retiradas de seu estômago e jogadas em uma piscina como um gesto de boa sorte, o que é irônico. Zinco vivia em um centro de conservação em Chonburi, a leste de Bangkok, a capital tailandesa. Após os cuidadores notarem que a tartaruga estava respirando de forma muito lenta, ela recebeu uma operação de emergência. Apesar de parecer bem após a cirurgia, um exame posterior revelou problemas intestinais. As moedas em seu estômago haviam causado obstruções que afetaram o fluxo sanguíneo e causaram uma infecção aguda no intestino. Uma segunda operação foi realizada, mas Zinco faleceu. Embora sua história seja triste, pelo menos ela teve a oportunidade de nadar livremente e viver feliz antes de sua partida. O médico que liderou a equipe que removeu as moedas de seu estômago destacou a importância de não jogar moedas em lagoas de tartarugas para evitar que outras tartarugas enfrentem o mesmo destino trágico. Número 14. Cobertor dentro de uma piton. A temperatura desempenha um papel crucial para as cobras, pois elas possuem sangue frio e dependem do ambiente para regular sua temperatura corporal. Uma cobra birmanesa chamada Houdini não foi uma exceção a essa regra. Houdini surpreendeu seu dono ao engolir um cobertor elétrico consideravelmente grande, incluindo o cabo elétrico e a caixa de controle. Isso se tornou uma refeição exótica e inesperada. O dono, Carlos, relatou que percebeu que Houdini não estava se sentindo bem e notou que o cobertor que mantinha em seu quarto havia desaparecido, possivelmente se tornando a refeição de Houdini. E foi exatamente o que aconteceu. Um raio-x revelou que os cabos do cobertor percorriam cerca de 2,5 metros dentro do corpo da piton, exigindo uma cirurgia de emergência para sua remoção. Nem os veterinários haviam realizado uma cirurgia em uma cobra antes. Eles tiveram que buscar orientação de especialistas após receber Houdini. Felizmente, Houdini se recuperou bem. A operação, que durou 2 horas, era vital, já que a piton de 18 anos teria perecido se não fosse realizada. O proprietário, que tinha Houdini como companheiro por 16 anos, o chama de bom menino e destaca sua natureza amigável quando o vê. Número 13. O sapo que vomita novas espécies de formigas. Em 2016, uma equipe de cientistas no Equador fez uma descoberta surpreendente. Encontraram uma nova espécie de formiga dentro do vômito de um sapo conhecido como diablito. Obter informações valiosas sobre essa espécie a partir do vômito de sapos é desafiador, mas encontrar novas espécies de insetos na selva tropical representa um desafio ainda maior para os cientistas. Curiosamente, esses sapos, que se alimentam constantemente de formigas, obtêm suas defesas de alcaloides presentes nos insetos que consomem. Acredita-se que a toxicidade dos sapos seja resultado dessa dieta rica em alcaloides. Para entender melhor quais espécies podem ser encontradas dentro dos sapos, os cientistas estudam o conteúdo de seus estômagos. Eles inserem um tubo na boca do sapo, fazem-no vomitar água e depois o devolvem ao seu habitat. Felizmente, essa pesquisa revelou uma formiga nunca antes vista. Além disso, há indícios de que existem mais insetos não identificados no estômago do sapo. Até o momento foram encontrados 45 tipos de formigas e 9 tipos de ácaros no estômago desses sapos. Esse processo beneficia a todos, pois aumenta nosso conhecimento sobre a biodiversidade. Número 12. Lula-bomba. Até mesmo a maioria dos pescadores experientes duvidaria de sua capacidade de pescar algo tão perigoso. Um pescador chinês estava realizando seu trabalho diário, quando se deparou com algo surpreendente, uma bomba dentro do estômago de uma lula que estava eviscerando. A lula foi capturada em águas rasas nas profundezas da costa do condado de Lin Qiao, onde as lulas normalmente caçam, varrendo o fundo da zona arenosa em busca de presas. Parece que uma lula de 1,3 kg engoliu acidentalmente uma bomba de 20 centímetros. O acidente resultou na ativação da bomba. Talvez a lula tenha confundido a bomba com comida, pois a barriga dela estava visivelmente cheia, conforme observou o pescador. Ele imediatamente chamou a polícia ao chegar ao local, que levou o artefato para uma detonação controlada.
As autoridades e os moradores locais presumiram que a bomba poderia ter sido descartada por caças, embora sua idade não fosse conhecida e ela não se assemelhasse à imagem típica que temos de uma bomba. Surpreendentemente, ela ainda estava ativa e poderia ter explodido. Felizmente, o pescador escapou ileso. Número 11. Cachorro que come meias. Havia um dog alemão de 3 anos que se sentiu muito mal e vomitou, quando seus donos o levaram rapidamente para um hospital veterinário de emergência, no noroeste de Portland, Oregon. Descobriu-se que o problema estava relacionado a algo que ele havia comido. As radiografias mostraram um estômago cheio de uma grande quantidade de material estranho. Quase 2 horas após a cirurgia, a doutora Ashley Magritte encontrou a resposta. O cachorro havia consumido 43 meias. Esse caso se destacou como um dos mais estranhos na história do hospital. O grande cachorro se recuperou muito bem. A descoberta foi tão peculiar que o hospital participou de um concurso anual patrocinado pela clínica veterinária local e ganhou um prêmio oportuno. O concurso se chamava Eles Comeram Isso, e as radiografias deste cachorro impressionaram os especialistas. Número 10. Misterioso caso do braço do tubarão. Imagine Sydney, Austrália, em 1935. Os visitantes do Aquário Collie tiveram uma experiência chocante quando um tubarão-tigre, na exposição a 425 metros de distância, regurgitou um braço humano. Certamente não era uma visita típica ao aquário. Cerca de uma semana antes desse incidente, os pescadores Bert e seu filho Charles capturaram um peixe enorme enquanto pescavam em Collie Beach, Nova Gales do Sul, a alguns quilômetros a sudeste de Sydney. Inicialmente estavam tentando pegar um tubarão muito menor, mas o peixe capturado serviu como isca e atraiu um tubarão consideravelmente maior para a costa. O anzol ficou de alguma forma preso no tubarão, que foi cuidadosamente levado para o Aquário Collie. No entanto, o tubarão recusou-se a comer. Poucos sabiam eles que o tubarão havia engolido algo maior do que seu corpo poderia digerir. O tubarão, em um momento horripilante, acabou regurgitando um braço humano diretamente na piscina diante dos olhos dos visitantes. O braço pertencia a um homem que tinha uma tatuagem distinta de um boxeador e foi identificado como James Smith, que era um ex-boxeador. Infelizmente, o restante do corpo de Smith nunca foi encontrado, tornando este caso um dos maiores mistérios na história da Austrália. O incidente ficou conhecido como o caso do braço do tubarão. Número 9. Jornal dentro do peixe-lua. Houve um tempo em que o peixe era servido embrulhado em jornal, especialmente quando alguém pedia um prato de peixe com batatas fritas. Porém, imagine uma situação um tanto estranha. E se o jornal estivesse dentro do peixe? Isso foi exatamente o que os curadores do Museu de História Natural de Londres, na Inglaterra, enfrentaram quando começaram a restaurar o interior de um incrível peixe-lua de 3 metros de altura. Após uma extensa pesquisa, os curadores descobriram objetos surpreendentes dentro desse peixe. Entre eles estavam pedaços de tábuas de piso antigas, um antigo assento de cadeira de vime e um fragmento do jornal Sydney Morning Herald, de 26 de janeiro de 1883. O peixe-lua pesava mais de 1,5 toneladas. A jornada do peixe-lua começou quando foi coletado vivo, e em seguida, elevado com a ajuda de um guindaste para um caminhão no cais. Foi durante esse processo que os curadores notaram o conteúdo incomum no estômago do peixe. Agora, esse peixe-lua faz parte da coleção do Museu de História Natural. Hoje, o peixe-lua foi cuidadosamente reparado e suspenso em uma nova estrutura metálica para garantir seu armazenamento seguro. Número 8. Avestruz comilão. A avestruz é a maior ave do mundo, podendo atingir quase 3 metros de altura. Apesar de sua imponência, é uma ave que não voa, dotada de pernas longas e poderosas, capazes de alcançar velocidades superiores a 60 km por hora. Além disso, possui o maior olho entre todos os vertebrados terrestres, com incríveis 5 centímetros de diâmetro. Esse atributo é fundamental para detectar possíveis predadores que se aproximam, permitindo que a majestosa ave tenha tempo de escapar. A dieta do avestruz normalmente consiste em sementes, arbustos, grama, frutas e flores, das quais também obtém água, além de ocasionalmente consumir alguns insetos. No entanto, em um evento notável ocorrido há quase 100 anos, em 1972, foram documentados objetos retirados após a morte no estômago de um avestruz. Entre esses objetos curiosos estavam moedas, grampos, parafusos, porcas,
cordas e até camisas, dispostos como se fossem relíquias em uma mesa, lembrando os vestígios de um patologista ou as criações de um taxidermista, ou mesmo como produtos expostos em uma loja de ferragens. A explicação mais provável para essa estranha coleção de objetos encontrados em um avestruz não tem relação com a vida do pássaro em uma área urbana, mas sim com o fato de que os avestruzes têm o hábito de engolir a comida inteira, sem mastigar, e depois deixá-la ser digerida em seus estômagos. Número 7. Jacaré dentro de piton. As pitons birmanesas são conhecidas por sua capacidade de comer uma ampla variedade de presas, e não é exagero dizer que elas podem devorar quase qualquer coisa que caiba em seu caminho. Essas cobras, que podem crescer até impressionantes 6 metros de comprimento, são capazes de consumir animais tão grandes quanto um cervo, e até mesmo predadores como grandes répteis. Recentemente, biólogos universitários do Alabama realizaram uma fascinante série de imagens de raio-x em uma piton birmanesa depois que ela engoliu um jacaré. Isso permitiu que eles observassem o processo de digestão dessa impressionante serpente. As pitons têm a habilidade única de engolir suas presas ao deslocar completamente a mandíbula. Uma vez que capturam uma presa, iniciam o processo de digestão. As pitons têm uma capacidade metabólica notável que aumenta até 40 vezes durante a digestão. Isso envolve a digestão de vários órgãos do réptil, incluindo o coração, fígado, pâncreas e rins. Além disso, a cobra quase duplica de tamanho durante esse processo surpreendente. Após a ingestão, o tecido intestinal do réptil começa a secretar ácidos digestivos e enzimas para quebrar os tecidos do jacaré. O nível de acidez no intestino aumenta significativamente, reduzindo o pH de 7,5 para um valor ácido de 2 em apenas 3 dias. No quarto dia, a maior parte dos tecidos moles e muitos ossos do jacaré já foi digerida, restando apenas a pele resistente e o esqueleto. Essas partes passam para o intestino grosso, onde continuam a ser digeridas. Após 6 dias, praticamente todo o jacaré se decompôs, e no 7º dia, o processo de digestão está completo. Número 6. Crocodilos mumificados. Desde 1828, o Museu Nacional de Antiguidades em Leiden, na Holanda, tem exibido uma múmia de crocodilo do Nilo de 3 metros de comprimento como atração para seus visitantes. Recentemente, o museu embarcou em um esforço para aprimorar sua exposição, envolvendo uma análise detalhada de sua coleção de animais. Para isso, os funcionários trouxeram um scanner especializado para tornar a exposição mais interativa. O que poucos sabiam na época era que mais de 100 anos depois, eles descobririam algo surpreendente sobre o crocodilo. Na verdade, o que eles acreditavam ser uma única múmia de crocodilo estava repleto de 47 crocodilos bebês, todos eles mumificados e embalados individualmente dentro da múmia maior. O objetivo dessa abordagem era criar varreduras de alta qualidade do crocodilo, para que os visitantes pudessem realizar uma autópsia virtual em uma amostra dentro dele, usando tecnologias de ponta. Quando as varreduras foram feitas, todos ficaram surpresos ao descobrir tantos outros bebês crocodilos dentro da múmia. Essa não foi a primeira vez que os pesquisadores examinaram o crocodilo, que se acredita ter cerca de 2.500 anos. Na década de 1990, radiografias revelaram a presença de um segundo crocodilo, mas encontrar outros 47 deles deve ter sido uma descoberta verdadeiramente surpreendente e intrigante. Número 5. Tubarão come a câmera. A experiência terrível de ser devorado por um tubarão foi capturada por uma câmera após um dos predadores atacar uma GoPro, um pequeno, porém versátil e muito popular dispositivo de câmera subaquática, durante uma viagem de pesca fora de Queensland, Austrália. As imagens incríveis mostram as enormes mandíbulas de um tubarão rompendo a água para engolir a câmera inteira. Os tubarões-touro podem crescer até 3,35 metros. Uma vez que são territorialmente agressivos, são frequentemente associados à maioria dos ataques de tubarão em humanos perto da costa. Talvez este tubarão estivesse interessado no humano no barco. O homem de 47 anos estava com a câmera presa à extremidade de um poste, que estava firmemente segurado por uma coleira em sua mão. No entanto, ele não foi páreo para o tubarão-touro. Momentos depois, a GoPro emergiu novamente, graças a um flutuador ao qual estava presa, e o proprietário conseguiu recuperar sua câmera. Presumimos que os tubarões são bastante inteligentes, pois parecem ter percebido que a câmera não estava no cardápio. Número 4. Dedos cortados.
Em 2012, Hans, um experiente esquiador aquático, teve um momento surpreendente quando sua mão ficou presa na corda puxada pelo barco e, com uma pressão intensa, acabou cortando seus 4 dedos. Ele retirou a mão da água e ficou perplexo ao perceber que havia perdido todos os 4 dedos. Ele brincou com moradores locais, dizendo que eles seriam a refeição de peixe, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Incrivelmente, 3 meses depois, um dos dedos, o mindinho, apareceu dentro de uma truta que Calvin e Mark Blackstone pegaram durante uma viagem de pesca no mesmo lago, a cerca de 12 quilômetros de onde Hans sofreu o acidente bizarro. Os pescadores ficaram chocados com essa descoberta sombria e capturaram a truta. No entanto, eles não tinham ideia de a quem pertencia o dedo. Após chamar a polícia, o dedo foi cuidadosamente preservado no gelo. Investigadores consultaram registros e relatórios do caso para tentar determinar a origem do dedo. As impressões digitais foram coletadas e enviadas para um legista, que confirmou que pertenciam a Hans. Felizmente, Hans passou por uma intensa reabilitação e recuperou parcialmente a funcionalidade de sua mão. No entanto, ele não estava interessado em reencontrar seu dedo, declarando que não valia a pena. Número 3. Cadela que come sutiãs. Em 2010, um cachorro britânico precisou passar por uma cirurgia de emergência. O cachorrinho em questão era chamado Molly e pertencia a proprietários que notaram que ela estava com metade do peso de um Rottweiler normal e com o estômago notavelmente inchado. Quando os médicos realizaram um raio-x, ficaram surpresos ao descobrir que a barriga do cachorro estava cheia de roupas íntimas. Na verdade, eram nada menos que 12 sutiãs. O veterinário Michael Jefferson realizou a cirurgia e retirou 12 sutiãs que pesavam incríveis 5 quilos. Esses sutiãs estavam no estômago do pobre cachorrinho por 3 meses e impediram que ela se alimentasse adequadamente. Depois de se recuperar totalmente, Molly foi entregue a seus novos donos amorosos em Lincolnshire e agora é descrita como uma cachorrinha feliz e saudável. Número 2. Maior coração encontrado. A baleia azul é o maior animal já conhecido. Ela possui órgãos internos fascinantes, incluindo um coração que é comparável ao tamanho de um carro, com aorta e artérias principais grandes o suficiente para acomodar um humano. Em 2015, uma baleia azul morta foi encontrada na costa de Terra Nova, Canadá, proporcionando uma oportunidade única para os especialistas estudarem seu coração. Eles abriram a cavidade torácica e extraíram o coração, mergulhando no que restava dos pulmões e do sangue, explicou Jacqueline Miller, uma técnica de mamalogia do Museu Real de Ontário. O coração foi preservado com formaldeído para estudo. Este é o primeiro coração de baleia azul preservado anatomicamente. Futuramente, tanto o coração quanto o esqueleto da baleia serão exibidos em um museu para proporcionar às pessoas uma perspectiva sobre esse incrível animal, que tem um coração 640 vezes mais pesado do que o de um humano. Número 1. Crocodilo ganancioso. Sabemos que os crocodilos são predadores vorazes, com um apetite insaciável por uma ampla variedade de presas, desde galinhas até antílopes. De tempos em tempos, eles até anseiam por uma refeição humana. Um crocodilo foi capturado e foi feita uma descoberta extraordinária quando abriram sua barriga, em um vídeo compartilhado na internet, que foi gravado quando abriram o crocodilo que haviam capturado. Eles ficaram surpresos com o que encontraram. Em vez de uma, descobriram 3 tartarugas vivas no estômago do crocodilo. Este crocodilo estava tão faminto que engoliu as 3 tartarugas, e todas as 3 estavam vivas e saudáveis. Me conta nos comentários qual dessas descobertas te surpreendeu mais e até a próxima.